todo nosso todos os projetos, tudo foi pensado, né, que no final a gente tivesse essa troca com vocês, então ver isso se concretizando é uma coisa muito importante, muito legal para a gente. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o projeto, que é o nosso projeto do Gastronomia, Cultura e Memória, e o que é o que é a nossa extensão, né, e o que é o projeto Alma Encantadora do Açúcar, como que ele surgiu, quais foram os interesses. E eu coloquei ali interlocutores, porque a gente pretende que isso seja uma conversa, onde eu e o Danilo a gente vai guiar um pouquinho essa conversa, mas a gente quer muito que vocês participem, que vocês falem, podem interromper, ficar à vontade de comentar alguma coisa. Então, é isso. Eu queria agradecer muito, muito mesmo a parceria com a Aspland, que tornou possível que esse projeto saísse do papel e se transformasse aqui nesse coletivo para a gente conversar, para a gente trocar essas ideias e para a gente fazer essa junção aqui do teórico com o prático, que é o que vocês estão fazendo, duas batedeiras ligadas, então é um prático a todo vapor. Então, é isso. Pode passar, Danilo, por favor. Vou começar aqui com uma parte, assim, meio básica, assim, da academia, né? Porque o nosso grupo é um grupo de extensão, Gastronomia, Cultura e Memória, ele é um grupo de extensão na universidade. Então, hoje vai começar primeiro falando sobre o que é essa extensão universitária. Então, eu peguei aqui um conceito assim, bem teórico, bem acadêmico, mas a gente não vamos falar nesses termos, tá? A gente vai falar aqui uma conversa, como eu estou falando, né? Então, a extensão universitária, ela vem para fazer essa ponte, né, do que a gente está estudando, do que a gente está pesquisando na universidade e fazer essa troca com fora da universidade. Então, assim, a gente quer tanto aprender com vocês, como passar o que a gente está aprendendo dentro da universidade. Por isso que é muito importante também que vocês conversem com a gente, que vocês falem com a gente, para que a gente consiga fazer essa troca e todo mundo sair daqui cheio de novos conhecimentos, vamos dizer assim. Pode passar, por favor, Dani. Então, eu vou começar explicando um pouquinho sobre o projeto de extensão em si, uma breve história do Gastronomia, Cultura e Memória. A gente começa... Eu vou separar em 3 tópicos, então vou falar um pouquinho mais explicadinho sobre eles na frente, mas sobre o início do projeto, quando a gente começou a trabalhar com milho crioulo, sobre os encontros em Gastronomia, Cultura e Memória, e principalmente sobre o terceiro encontro em Gastronomia, Cultura e Memória, que foi o Açúcares, que deu essa base, né, para a gente estar fazendo esse trabalho hoje. Pode passar, por favor. Então, primeiro, sobre o início do projeto. O projeto ele começou como o Pirapoca, ele ainda não tinha esse nome, do Gastronomia, Cultura e Memória, e a gente trabalhava com o milho crioulo. Então, foram feitas oficinas sobre o milho crioulo, chegaram até plantar o milho crioulo, então foi bem interessante a gente ter essa conexão, não só com o milho, vamos dizer assim, um milho raiz, né? Com o início dele, como ele veio, não agora depois de todos esses processos, todas essas modificações do milho. Pode passar, por favor. Aqui tem umas fotos de como eram feitas essas oficinas, elas eram feitas geralmente em escolas públicas para ensino médio, né? Então, todas essas oficinas, elas eram lúdicas, elas tinham, assim, por exemplo, que tinha uma cortina de pipoca, tinha a parte de você pegar, fazer arte. Então, eram, assim, essas oficinas todas artísticas também, para trazer essa relação com a comida, além só do ato de comer, mas você ter contato, porque muitas pessoas ali não tinham nem contato com o milho crioulo. Então, tinha essa parte do artístico, do cultural, e também da explicação, do conhecimento, do que a gente podia absorver dessa parte histórica do milho crioulo. Pode passar, por favor. A partir disso, surgiu o interesse de criar os encontros em Gastronomia, Cultura e Memória, que eram os encontros onde cada ano a gente tratava sobre um tema específico e a gente tentava extrair o máximo possível. Tinha apresentações de trabalho, tem, né? Que ele ainda tem os encontros, né? Tem apresentações de trabalho, tem rodas de conversa, tem tipo assim, especialistas na área que falam sobre os assuntos. Pode passar.
E a gente teve até agora 5 encontros. O primeiro foi a cultura brasileira em torno do milho, onde a gente pegou todo esse conhecimento que estava sendo pesquisado e adquirido lá sobre o milho crioulo e trouxe para cá. A gente aumentou essa discussão, aumentou essa conversa. O segundo encontro foi sobre cerâmicas, potes e vasilhames. O terceiro sobre o açúcares, que eu vou falar bem explicadinho sobre ele no próximo tópico. O quarto encontro foi o arroz, feijão e farinha. E no quinto encontro, gastronomia popular. A gente sempre tentou fazer nesses eventos com que temas que circundeiam a gastronomia, mas que são, vamos dizer assim, pouco falados quando a gente trata assim, da gastronomia, daquela coisa assim, parece que tem uma glamorização, uma gourmetização, então a gente sempre tentou trazer esses tópicos que não são falados, por exemplo, da gastronomia popular, porque ela é a base da nossa gastronomia, né? Nosso arroz e feijão, a farinha, então a gente sempre tenta trazer esses temas, trazer a faculdade, olhar para esses temas com outros olhos, vamos dizer assim. Pode passar, por favor. Então, aí veio o nosso terceiro encontro em Gastronomia, Cultura e Memória, o Açúcares, que depois de toda essa discussão, a gente, tudo que foi falado, todo o conhecimento adquirido, veio um livro sobre o Açúcares, que leva o mesmo nome. Pode passar, por favor, Daniela. E a partir desse livro, que a gente... eu pulei, mas tudo bem. A partir do livro, a gente começa outras discussões a respeito do que é o açúcar, da valorização do açúcar. Então, eu vou começar aqui com uma perguntinha básica que eu tinha separado, sobre perguntar quantos substitutos do açúcar que a gente conhece, assim, tudo que a gente poderia usar para adoçar, que não é açúcar. Eu quero que vocês falem, por favor, não me deixe falando sozinha. A gente pode iniciar com os adoçantes, né? Adoçantes, claro. Isso. A gente pode acrescentar as frutas secas. Também, né? Essa é interessante. Eu não pensaria nisso, confesso, hein? Porque eu utilizo muito, porque eu faço essas substituições, entendeu? E é mais natural possível. O próprio açúcar de coco, ele faz menos mal que o próprio adoçante, que a gente também substitui. E aquela coisa tradicional, né? O açúcar veio realmente da cana, né? Aí a gente tem a rapadura, aí depois da rapadura veio o açúcar mascavo, açúcar demerara e cristal e refinado e assim por diante. Achei interessante que ninguém falou até agora o leite condensado. Aposto que a gente usa muito, hein? Não, usamos bastante o leite condensado, realmente. Eu já fui realmente no específico, não nem no líquido, na verdade, né? Porque, no caso, ele é processado, a gente também sabe. Então, por isso que não tem na minha memória o leite condensado. Essa discussão que a gente começa a falar sobre como a gente substituiu várias receitas da históricas, né, nossa, a gente começou a colocar o leite condensado, e aí isso começa, como você falou, do industrializado, então começa aquela parte do doce é muito ruim, da gente ter essa discussão que ele é muito ruim, porque além de tudo é industrializado, tem muito açúcar, tem muito isso, sendo que, vamos falar a verdade, o doce sempre fez parte da nossa história. Assim, quem que fez um aniversário não tinha bolo? Não tinha um brigadeiro? Assim, você vai na casa da sua avó, não tem um docinho de sobremesa. Não existe Principalmente isso, né? A família portuguesa, né? Que Exatamente. A base né? O açúcar. Isso é verdade. Então, pode passar, Danilo, por favor? Então, o livro Açúcares, ele vem trazer toda essa discussão que rodeia o açúcar, sobre todos os tipos de açúcares, sobre como, e principalmente sobre como o açúcar, né, que vem da cana-de-açúcar, e esse açúcar da cana-de-açúcar, essa herança, historicamente, ele está muito interligado com uma história feminina, com uma história da mulher. Então, a gente... no Gastronomia, Cultura e Memória, no livro Açúcares, a gente vem trazer... esse interesse surgiu para a gente trazer o protagonismo da mulher historicamente, porque a gente quase não vê na história, assim, falando que a mulher, fulana de tal, responsável por isso, a gente não vê, tem um apagamento feminino na história. E quando a gente fala de açúcares, quando a gente fala dos doces, a gente vê completamente a participação feminina, a participação da mulher.
Então a gente quer trazer isso à tona, a gente sabe que não é uma história romântica, essa história dos açúcares, ela é uma história que passa por toda uma parte da escravidão muito forte, né? A gente sabe que a cana-de-açúcar ela foi uma propulsora da escravidão no Brasil, mas ela também, a gente vai ver mais à frente como ela serviu esqueci, fugiu a palavra assim, mas ela libertou também muita gente disso, porque através da venda de doces nas ruas, muitas escravas conseguiram comprar suas alforrias, e aí muita gente sustenta suas famílias hoje vendendo doces com esse ofício. Então a gente quer trazer todo o brilhantismo que a mulher tem nessa parte, sobre a valorização, a gente sabe que não é fácil. Toda vez que a gente está na cozinha, mesmo tá ralando pra caramba, às vezes não é reconhecido, não é visto como um trabalho digno, como um trabalho que você está fazendo um trabalho fora de casa, entendeu? Então a gente quer o projeto e toda essa parte do projeto ele vem justamente para trazer à tona esse protagonismo feminino, a gente valorizar toda essa história do açúcar e essa história da mulher e a história da venda de doces. Então, pode passar, por favor. Então, como eu estava falando, a produção de doces e essa relação com as mulheres brasileiras, ela vem de muito tempo atrás, entendeu? Desde os tempos coloniais. E a gente vai ver nos próximos encontros como essa relação da venda de doces, ela circundeia a relação da construção das cidades. Como muitas cidades foram pensadas nessas pessoas que estavam vendendo doces nas ruas, como assim, os ambientes, porque as pessoas consumiam os doces ali, então tinha muito essa relação. E principalmente os elos entre o doce e o feminino. A gente quase não vê na cozinha uma tradição em confeitaria feita por homens, ou tipo assim, não vê muito isso. Toda vez que a gente fala em confeitaria, quando a gente fala assim, até na parte assim, tipo, fazer o doce, fazer o bolo, o brigadeiro, a gente vê esse protagonismo feminino. Então, por que não valorizar isso ao máximo, demonstrar isso com toda a sua grandeza, com toda a sua vamos dizer, importância mesmo, né? Pode passar, Danilo, por favor. E aí a gente vai falar sobre comida popular e a doçaria brasileira. Como a gente estava falando antes sobre esses outros tipos de açúcares, então assim a doçaria ela é muito vista assim, não pode comer doce, não pode. A gente sempre tem essa relação do é proibido, não é legal, porque não dá. Mas a doçaria brasileira ela faz parte da nossa comida popular, como a gente estava falando antes. Todos os bolinhos do aniversário, as sobremesas na casa da avó. Será que isso faz tão mal assim? A gente abrir essa exceção para a gente ter esse momento de prazer, esse momento de comensalidade, né? De estar todo mundo reunido, porque querendo ou não, onde tem doce, tem todo mundo reunido, feliz, conversando. Nunca, ninguém tá triste, comendo um docinho, né? Fala a verdade. Então, a doçaria brasileira ela faz parte dessa comida popular, dessa comida brasileira, né, popular, com uma importância muito grande. Então, a gente tem que parar de olhar para essa parte só como algo que não faz bem à saúde. Com o nutricionismo ali, a gente tem que valorizar também o que circundeia toda essa parte da doçaria, né? Acho que vocês também, se vocês quiserem trazer, vocês que são especialistas aí, estão cozinhando, estão fazendo, estão vendendo, vocês sabem muito bem quais são onde que o produto de vocês se encaixa. Toda felicidade, toda reunião de família, todos os aniversários, essas coisas. Eu não sei mais o que as outras pessoas vendem, mas geralmente sempre tem um momento de reunião, quando a gente fala de uns docinhos, de algumas coisinhas assim. Pode passar, por favor, Danilo. E aí a gente vem com a parte que, assim, acho que o grande X da questão do nosso trabalho, que é trazer o protagonismo das mulheres. Desde os tempos coloniais, a gente tem as quitandeiras, né, que vendiam comida nas ruas, não necessariamente comidas doces, né, mas a gente tem também como que é? A palavra me fugiu, gente. Mas, assim, uma continuidade, assim, sempre teve pessoas vendendo comidas doces na rua.
assim como outros tipos de comida também. Sempre teve as barraquinhas de pão de ló, dos doces de tabuleiro. E a gente tem as quitandeiras, as baianas, né? Toda essa tradição de vender essas comidas de rua. E essa parte, essa tradição da comida de rua, ela é o que inseriu a mulher na sociedade brasileira, porque antigamente a gente não tinha muitos trabalhos formais em que a gente podia ocupar. Então a gente ficava muito restrita a vender o que a gente produzisse, né? E muitas dessas mulheres encontraram esse protagonismo, essa fonte de renda, vendendo os doces. E como agora a gente tem o artifício da internet, a gente consegue divulgar, a gente consegue chamar as pessoas para conhecerem o nosso produto sem necessariamente ir para a rua, mas naquele tempo, quando não existia isso, a gente era obrigado a ir na rua, demonstrar nossos produtos, sempre tinha ali dá uma provinha. Tem até um pintor francês que, quando ele veio para o Brasil pintar vários quadros, ele falava assim que uma coisa que ele observou era que as quitandeiras, elas traziam lá os seus bolos, né, pão de ló e tudo mais, e elas sempre traziam uma garrafa de água, elas sempre tinham uma moringa de água, porque às vezes as pessoas elas não queriam comer o bolo, né? Mas estava tão quente, elas queriam beber água. Então, elas vão, se você comprar o bolo, eu te dou um gole d'água. Então, tinha muito disso. Era toda uma estratégia de marketing ali para conseguir vender o produto. Ela não estava vendendo necessariamente o pão de ló, estava vendendo a água. Mas ela deu ali uma valorizada no seu produto, porque você comprava e ganhava o seu bolo, entendeu? Então, quando essa venda de doces, essa venda de comida na rua, ela foi primordial assim para trazer subsistência, né? Trazer renda, fazer com que as pessoas conseguissem ter a sua comida na mesa, colocou comida na mesa de muitas pessoas e continua colocando a comida na mesa. E ela trouxe com isso, ela traz a liberdade liberdade mesmo, quando a gente fala de escravidão. Então, muitas conseguiam fazer esse trabalho de ser escravas de ganho, como eles chamavam. Então, o senhor lá, né, deixava ela vender a comida e aí pegava uma parte do dinheiro, outra parte ela podia ficar com esse dinheiro. Então, muitas delas juntavam para comprar alforria sua e da sua família, dos seus filhos. Então, ela trouxe essa liberdade e trouxe uma liberdade também do homem, né? Uma liberdade dos seus maridos, porque muitas mulheres que vivem em relacionamentos que podem abusivos, elas às vezes encontram essa forma como uma saída, como tem essa relação do dinheiro, de não trabalhar, de não poder trabalhar, então às vezes ela consegue sua liberdade financeira, sua conquista financeira através da venda de doces. Então, a gente tem que trazer o protagonismo disso, o protagonismo das mulheres, porque historicamente são mulheres fortes, porque a gente sabe que não é fácil, a gente vender nada é fácil. E quando a gente está falando de vender comida, de vender na rua, de produzir, é um trabalho, antes da venda, é um trabalho tão grande por trás e que muitas vezes isso não é reconhecido. Para passar o dia inteiro, acordar 4 horas da manhã para fazer os doces, para estar pronto na hora certa. Então, a gente tem que mostrar que esse trabalho é um trabalho que tem valor, que a mulher é uma mulher forte e que ela é protagonista da sua própria história, ela é protagonista historicamente numa história do Brasil, ela faz parte, a gente faz parte da história. Então, a gente não pode aceitar que a história apague ou silencie essas histórias, apague ou silencie nossas histórias. Pode passar, Danilo, por favor. Então, aqui, outra perguntinha que eu tenho. Quantas mulheres vocês conhecem, até vocês mesmos, né, que sustentam suas famílias vendendo doces? Bruna, eu queria só voltar ali atrás, que eu achei muito interessante, né? Quando você falou sobre as mulheres na parte da doceria e não os homens. Eu não tinha atentado a isso, porque normalmente na gastronomia um cozinheiro é o cozinheiro, né? E na parte da confeitaria, hoje já está mudando. Eu achei muito interessante, não tinha me atentado a isso, fiquei bem feliz. Em relação às quituteiras, eu admiro as mulheres, né? As nossas ancestrais, por quê?
indiferente o mundo que nós estamos, mas ela sempre foi guerreira, sempre foi batalhadora, entendeu? Ela sempre pensou, que eu acredito, a maioria das mulheres, ela não pensa em si só, e sim no sustento da casa. E isso nós trouxemos delas, e a gente tem que ser grata realmente a elas. Hoje, infelizmente, o mundo que a gente está vivendo, muitas mulheres, elas realmente, ainda não conseguiram dar esse passo, né? Elas ainda estão acolhidas dentro de casa, com medo, mas elas têm um potencial assim imenso. Eu acho bacana a gente falar sobre isso, sobre as dificuldades que as mulheres hoje ainda encontram em poder sair. E o que eu gostei também muito, muito foi sobre a água. O que você falou, eu não sabia, entendeu? Porque realmente tem a ver, né? Você come uma coisa doce, não somente o salgado, mas você quer degustar a água para lavar e tudo. Isso é uma forma, né, dela vender também. Era uma estratégia de marketing, né? Sem saber, né? Ela fez isso. Achei muito bacana mesmo. E mulheres, eu acho que aqui na rede, na nossa família As Plantas, tem muitas mulheres que fazem os seus doces, fazem os seus quitutes, né? E estão se empoderando cada dia mais. Vou deixar o pessoal falar um pouquinho, senão eu falo muito. É isso, sua participação é sempre bem-vinda. Mais alguém quer comentar? Meu nome é Regina, eu tenho 2 experiências. Eu nunca tinha feito pão, mas comecei a fazer os pães, né? E uma vez eu fiz um pão de ervas finas. Eu pensei de ninguém nem gostar. Gostaram tanto que deixaram até um prato vazio. E outra vez foi fazendo sonho. O sonho deu tão certo, os sonhos explicou tanto sonho que eu fui obrigada a distribuir. Aí a moça ainda olhou para mim e falou, traz mais, traz mais. Aí eu, dentro do círculo de mulheres, como foi falado aí pela nossa amiga, realmente ainda existe o medo, a vergonha. Quando se faz a coisa, fazer com que a pessoa experimente o seu doce, sendo bom, as pessoas fazem a encomenda, mas ainda existe esse tabu do medo, da vergonha, entendeu? E muitas ficam realmente dentro da sua casa sem ter, assim, como buscar um preparo maior dentro dessa gastronomia. Um aprendiz da minha filha que faz bolos deliciosos. A minha filha botou até no Instagram e ela começou a vender pelas encomendas que teve. São vários tipos de sabores. Então, existe realmente ainda esse tabu entre as mulheres. Como foi falado, existe mais mulheres dentro do aprendizado da confeitaria do que os homens. Apesar que existe, eu conheci um senhor que ele era um excelente confeiteiro e fazia pães, e fazia bolos e ensinava, mas é mais as mulheres dentro desse profissionalismo. Essa é a minha fala. Eu fiquei com vontade de provar o sonho, hein? Mas é isso, gente. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Bom dia. Bom dia. Sou Michele, a mãe de 4 crianças. E quando eu comecei foi bem difícil, porque eu tinha muito medo das críticas, não sabia fazer preço, tive muita perda. Hoje em dia, né, com a ajuda da rede, eu já sei o preço, o medo ainda existe, mas eu boto a cara, eu vendo na rua. Assim, o meu carro forte é o pavê tradicional, é o que vende mais. Ainda tem um chocolatezinho assim por cima. Então, assim, tem hora que dá vontade de largar tudo, né? Porque dificuldade, eu moro no morro, então, assim, quando chove, eu não boto nada na rua.
Quando tem tiro, eu não posso ir para a rua. E as vendas em casa é muito pouca. Então, assim, mas eu não desisto. Estou sempre buscando aprendizado, me aperfeiçoando, e eu sei que um dia eu chego lá. Com certeza. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Então, assim, juntando todas as falas, tanto... Ah, pode falar, Jaqueline. Não precisa levantar a mão aqui não, aqui é só não interrompendo mesmo. Tá bom. Então, sobre o que você estava falando, realmente, né, as mulheres foram a percursoras, mas eu acho que era uma coisa quase cultural, a gente que foi desestruturando isso, porque era muito aquilo, mulher brinca com boneca, com casinha, faz comidinha, e o homem, ele brincava de polícia e bandido, de futebol, de bola, de pipa, mas já era uma coisa meio enraizada mesmo, né, na sociedade. A gente que foi crescendo, foi vendo que era melhor para a gente, foi desestruturando, né? Porque eu lembro que na minha época, eu estou com 52 anos, o pessoal criticava quando via um homem querendo brincar de casinha, de boneca, entendeu? Mas eu acho que foi coisa da sociedade em si, né? Porque você vê, tem homem que cozinha tão bem quanto muita mulher por aí. Tem mulher que não sabe mal instalar um ovo, e tem homem que faz cada comida maravilhosa, digna de um chefe de cozinha. Eu acho que foi uma coisa muito cultural, mas as mulheres realmente foram a percussoras, as pioneiras nisso, né? Graças a Deus. Eu acho que a maioria das mulheres tem mais aquela coisa do detalhe, do requinte, do cuidado, do primor, do zelo. Eu acho que as mulheres são mais assim, eu acho, né? Embora que é o que eu estou te falando, os homens hoje estão chegando com uma força que dão um show em muita, muita mulher por aí. É boa, né? Bota a mulher no bolso em questão de cozinha. Isso é verdade, assim, é porque eu acho que na confeitaria ela sempre teve uma característica muito interligada à delicadeza, né? E como você estava falando, essa delicadeza não era permitida aos homens naquela época. Então, a mulher vem com tudo isso e tem essa construção, e isso vem até hoje. Então, a gente tem que realmente, ao mesmo tempo que o homem, ele já é mais visto naquela cozinha quente, nas carnes, naquela coisa mais bruta, né? Na parte do açougue até. Então, mas a gente está, acho que com o tempo, desmistificando isso mesmo. Acho que é tanto os homens assumindo a parte mais da confeitaria e das mulheres também pegando esse protagonismo da cozinha, do açougue, da cozinha quente. Mas quando a gente fala assim de venda nas ruas, a gente tem um protagonismo feminino ainda. Porque e a gente não pode, e aí tem aquela ambiguidade, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está falando de doce, da parte da delicadeza, dessa parte, a gente vê essas histórias, por exemplo, a história da Regina, a história da... Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Esqueci, acho que foi da Michelle, né? Da Michelle. São mulheres fortes, são mulheres muito fortes, porque quando a gente tem que ir para a rua e enfrentar tudo isso, a gente tem que ser muito forte, entendeu? E como, acho que foi da Denguinho, né, que falou, a mulher, ela tá ali, ela não faz aquilo por ela faz aquilo pela sua família, pelos seus filhos, por todo mundo que está ao seu redor, pela sua casa, entendeu? Então, eu também tenho uma filha, então, assim, gente, eu entrei na faculdade por conta dela. Eu falei assim, não, eu tenho que dar um exemplo para minha filha ali, e graças a Deus a minha estrutura familiar me permitiu que eu fizesse essa faculdade, porque isso não é a realidade de muitas pessoas, eu sei disso, entendeu? Então, assim, depois que a gente tem um filho, acho que esse vira o nosso motriz ali, é o que empurra a gente para frente, fala assim, não, a gente tem que fazer isso. Então, essa parte da venda de doces nas ruas, ela vem como essa alternativa para a mulher, que ela não podia assumir ali a função ali, tipo, por exemplo, não posso ser mecânico, não posso, como a Jaqueline falou, que tem essa construção, né, daquela sociedade. Isso eu estou falando de tempos coloniais ainda, durante a escravidão e um pouco depois disso. Então, a mulher, ela não pode assumir essas partes ainda desse trabalho, nem do trabalho formal, nem do trabalho informal. Então, o que sobra, né? O que sobra, e graças a Deus ela pega e fala assim, não, então eu vou fazer isso, tá certo, é a parte de vender comida.
entendeu? De vender comida e principalmente vender essas comidas na rua, vender os doces nas ruas. Pode passar, Danilo, por favor. E como eu falo aqui, essa não é uma prática recente. Desde os períodos coloniais, a mulher, como ela tinha poucas possibilidades de inserção no mercado de trabalho, ela vê essa prática como uma alternativa. Como eu falei, assim, os estudos já era uma coisa muito difícil, né? Era muito limitante à elite, aos ricos. Então, a gente não está falando assim, de profissões que exigissem estudo, a gente está falando das profissões até mais informais, até como barbeiro, né? No caso, não existia cabeleireira, mas assim, do barbeiro, do mecânico, do carpinteiro, do pedreiro, nunca essa parte é vista na mulher na história. Dificilmente ela está nessa parte. Agora, se você começa a estudar e pesquisar sobre a venda de comida, a parte toda de comida, a gente vê só as mulheres. É muito difícil a gente achar um protagonismo masculino nessa parte, não existe. Entendeu? Isso é um protagonismo feminino. Então, a gente precisa trazer a visão, a luz de que isso é uma prática de muito tempo e valorizar isso como uma profissão, como uma escolha, como uma forma de subsistência da mulher forte, da mulher guerreira, da mulher que vai à luta, que vai na rua, entendeu? Como a gente falou, não é fácil vender na rua. Além de todos os empecilhos que a Michelle citou, a gente tem que dar a cara a tapa. E isso é muito difícil, talvez seja a parte mais difícil, porque para um sim a gente tem que ouvir muito não, entendeu? Então não é todo mundo que tem essa força. E a mulher, ela traz essa força, ela traz essa visão, justamente porque não depende só dela. Ela faz isso pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos. Então, essa atividade, ela contribuía para matar a fome de quem trabalhava na rua, né? Porque às vezes a pessoa está trabalhando na rua e ela não tem como voltar para casa para comer, então ela aproveita muito de quem está vendendo essa comida na rua e tudo mais, para comer. Então, a cidade, ela começa a se criar em torno disso, as praças, porque eram esses ambientes que as mulheres ficavam, as feiras, né, as feiras livres. E a parte da doçaria, ela não fica só nessa comida de rua, e as mulheres, elas começam a pegar e vender essas comidas delas, assim, nas casas de pastos, que podem ser, basicamente, hoje, assim, vamos dizer, essas vendinhas, né, que vendia comida, mas vendiam os produtos, nos armazéns, aí nas carrocinhas, nos quiosques, e até mesmo nas grandes confeitarias, né? Pode passar, por favor. Então, assim, como a gente falou, não era só a comida que era vendido, tipo assim, o arroz, feijão, angu, a baiana, não era só essa comida de subsistência que era vendida na rua. Muito delas eram os doces. E tinha essa demanda, tinha essa saída dos doces. As pessoas consumiam muito doce. Até falo que o paladar do brasileiro, né, por conta da cana-de-açúcar, ele é muito doce, né? Então, a comida que vendia nas cidades se constituía ao redor dos doces também. Então, a gente começa a ver que, além da comida de subsistência, do arroz, do feijão, da quentinha, da marmita, né, do angu, a baiana e tudo mais, a gente tem esse protagonismo dos doces, dessa confeitaria, que ela não é restrita apenas a datas específicas e tudo mais, mas as pessoas consumiam isso no dia a dia, consumiam isso todo dia ali, um docinho, uma sobremesa. Até hoje, né, gente? Que a gente come, vai almoçar e quer comer uma coisinha, né? Adoçar ali o paladar, sente falta de uma coisinha assim. Então, e aquela época era até um pouco mais forte essa parte, porque assim, antes da cana-de-açúcar, a gente não tinha no Brasil uma cultura assim dos doces, das sobremesas. E aí, quando a gente começa essa plantação da cana-de-açúcar, esse insumo ainda é muito caro. Então, ele não é para a população, vamos dizer, só para elite. Isso aí, ele é muito assim, todo mundo colhe, tira o açúcar e exporta para a Europa, exporta para Portugal, né? Roubaram nossa cana-de-açúcar, roubaram. Aí, e leva para Portugal. Então, isso só começa a se popularizar quando a gente tem uma produção muito grande da cana-de-açúcar.
Então, assim, é como se fosse uma coisa de rico e, de repente, você tem acesso. Então, as pessoas vão consumir em excesso, né? E aí a gente tem toda essa criação da doçaria, que ela se entremeia ali tanto vem essa herança da doçaria portuguesa, né, para cá, só que quando essa herança da doçaria portuguesa vem para cá, a gente não encontra esses insumos, esses ingredientes que eles utilizavam lá, farinha de amêndoa. Não existe no Brasil, é caro, né? Então, assim, vou usar não sei quantos ovos. Isso não existe aqui, é muito mais difícil. Então, a gente começa a fazer essa substituição com ingredientes que já tinham no Brasil, com as frutas brasileiras. E geralmente isso feitas por mãos escravas. Então, assim, a gente tem essa tríade, vamos dizer, das receitas dessa tradição portuguesa, com os insumos brasileiros, muitas vezes plantados pelos indígenas, feitos por mãos e técnicas negras. Então, quando a gente fala de doçaria brasileira, a gente não está falando de doçaria portuguesa, a gente está falando de uma construção nossa, de uma construção própria, que é a base, né, essa base da cultura alimentar, essa base do brasileiro em si, porque a gente é uma mistura, e a gente tem, no mínimo, esses três muito presentes na nossa cultura. Então, assim, quando a gente fala de doçaria brasileira, a gente está juntando tudo isso e formando uma doçaria própria nossa, que a gente também tem que valorizar o nosso brigadeiro, maior patrimônio do Brasil, e o pudinzinho, que só aquela avó sabe fazer o pudim daquele jeito, e se todo mundo tem uma história de família, um doce que só fulana de tal sabe fazer daquele jeito, e não importa se você pega a receita, não vai ficar igual. Então, a gente tem que valorizar, além de tudo isso, além da mulher, além da doçaria, além de tudo isso, a nossa história como brasileiros, entendeu? A nossa gastronomia brasileira, a nossa comida brasileira. Pode falar, Renata. Bom dia para todos. Beijo, Belina. Então, falando dessa comida aí, desse doce que vem de família, eu faço a cocada, né? Que minha mãe trabalhava com a cocada, trabalhou muito tempo com a cocada, porque meu pai era alcoólatra, então ele quase não botava dinheiro dentro de casa. Então, minha mãe fazia cocada para vender, e era sacolé e tudo mais. Ela era empreendedora e eu nem sabia. Eu também fui empreendedora e não sabia, porque eu sempre fiz essas coisas. Só que você estava falando sobre a questão da gente trabalhar na rua. Eu tenho muita dificuldade. Quando eu recebo um não, uma amiga, dá um bloqueio aqui dentro. Mas é assim, se eu recebo um sim, aquele sim já é motivador, né? Já me dá coragem para continuar. Eu sou assim. Então, assim, eu já saí com as minhas coisas para vender, mas eu sinto que eu preciso melhorar muito. Né? Inclusive, outro dia eu encontrei uma menina, 10 horas da noite, com uma caixa de isopor, vendendo empada. Aí ela veio me oferecer. Eu vendo empada também. E eu fui até ela, sabe para quê? Só para elogiar ela. Porque eu achei muito bonito, né? Ela pegar e sair à noite para vender as empadinhas dela. Eu falei assim: olha, eu também faço isso, mas eu queria um pouco dessa sua coragem. E eu vejo assim que tem muitas mulheres, né, corajosas, que oferecem sobremesa, faz essas coisas deliciosas, e eu preciso um pouco dessa coragem, mas eu tô começando a pegar o ritmo, né? Toda hora que a gente recebe um sim. E é isso, e trabalhar o psicológico, porque é muito duro você receber ou não. Acho mais difícil, justamente. Não é? Assim, era sobre isso, né? Porque a confeitaria é uma coisa maravilhosa. Eu amo, né? E tô vendo muito homem também trabalhando nessa área, eu acho lindo. E é isso. Eu fico aprendendo aqui com as meninas, porque aqui tem muita gente profissional da confeitaria. Isso é bom. Então, principalmente isso, a gente tem que valorizar essa pequena cadeia que a gente, dos pequenos empreendedores, justamente para, às vezes, até mais gostoso do que da padaria grande, da padaria cara, né? Porque a gente tem que se valorizar e a gente tem que criar esse ambiente onde a gente tem a valorização da mulher, onde a gente tem a valorização das nossas comidas, onde tem não aceite simplesmente que não posso comer doce, com doce faz mal, vou aceitar um nutricionista falar isso para mim
e eu não vou comer o bolinho de chuva que a minha avó faz? Que história é essa, né? Como assim? A gente tem que pensar além, assim, de tudo, na verdade, porque isso tudo é uma história, isso tudo faz parte da nossa história. Então, a gente tem que correr atrás do nosso protagonismo, e é muito importante, por exemplo, essas cadeias, igual que as Plant faz, de reunir todas essas pessoas, de reunir todas essas mulheres, e por exemplo, a gente conhecer vocês, a gente conseguir ter esse contato com vocês, ouvir essas histórias que acho que vocês não têm noção do quanto isso engrandece a nossa própria história, entendeu? Eu, antes de entrar na faculdade, sempre ficava assim, meu Deus, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer da minha vida, não posso ficar aqui dependendo do meu marido, não dá para fazer nada disso. Aí eu fui tentar fazer alguma coisa, eu não consigo. Assim, não consigo mesmo, eu não consigo dar a cara a tapa, porque se eu levo um não, eu já tenho vontade de desistir de tudo. Não acredito. E aí eu fico assim, não, acho que a parte do empreendedorismo, assim, para mim ainda não chegou forte. Talvez ele estava na cozinha, onde estou só ali escondida, talvez role, mas assim, então eu admiro muito quem faz, quem vende, quem tem toda essa coragem, porque é uma coisa, por exemplo, para mim, não tenho ainda, né? Vamos ver mais para frente. Mas é isso, eu quero muito valorizar vocês e queria dizer que as histórias de vocês, elas são as histórias reais de uma história que a gente conta aqui. Então, isso é complementar demais, porque a gente pega essa parte histórica, essa parte que está nos livros, essa parte didática, para contar uma história que vocês já contam no dia a dia. Então, essa troca aqui é muito importante, como eu falei lá no início. A gente queria que isso fosse uma conversa, porque ao mesmo tempo que a gente quer passar um pouquinho assim do que a gente está aprendendo na universidade para vocês, a gente está absorvendo muito do que vocês estão falando. Isso que é extensão também, é essa troca entre a comunidade, é a gente aceitar. Por exemplo, o que a gente sabe de teoria, vocês estão dando aula na prática há muito tempo. Entendeu? Então, por isso que a gente começou falando, isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma conversa. Porque se for alguém que está aprendendo, é a gente. Então, é muito importante que vocês façam essa troca com a gente, para que a gente engrandeça e enriqueça esse discurso. Pode falar, gente, não precisa ficar levantando a mão, como eu falei. Eu levantei a mão, não sei se outra pessoa levantou, né? Porque às vezes eu não consigo ver todas as telas, é por isso que eu fico esperando a minha vez. Eu gosto muito de conversar pelo seguinte, todas as vezes que eu entrei nas reuniões aqui da Splend, eu aprendi muito por causa dos comentários das outras. Então, quando a gente é novata, a gente fica muito quieta porque a gente tá meio perdida, né? Porque eu era uma perdida, o Paulinho sabe disso. E hoje, assim, eu consigo conversar, né? Falar do que está acontecendo comigo, quais são os meus limites. Então, isso ajuda também as outras meninas a não ter medo, né? A continuar. Tem muitas pessoas que já montou um negócio e tudo, mas por algum motivo deu errado, que acontece, imprevistos, né? Às vezes a gente está indo numa direção e aquela direção não dá certo, a gente não volta para trás, a gente para ali e dá sequência, né? Porque voltar para trás é você se atrapalhar. Então, você para o negócio e continua, mas com outra direção, com outra cabeça. E para isso acontecer, você tem que assistir isso aqui. Você tem que conversar com alguém, tem que ouvir a história de alguém. Aí você ganha motivação. Porque sem você ouvir uma história, se você não ouvir uma conversa como essa aqui, a gente fica desmotivado mesmo. E o ser humano precisa de motivação. E são as experiências que nos fortalecem, né? Então, a gente tem que conversar. Agora eu tô mais corajosa, que eu falo pra caramba, gente. Vocês não me dão confiança. Daniele, que levantou a mão também. Oi, pessoal, bom dia. Eu não vou abrir a câmera não, porque estou aqui na correria do almoço da criança, enfim. E aí eu ouvi as meninas falando, né, sobre a questão do não, né, da dificuldade que tem do encarar o não. Comigo também era assim no início, né? Mas aí quando eu entendi que o jogo da venda é muito mais não do que sim,
que às vezes quando você precisa entender a sua taxa de conversão, né? Que às vezes você precisa oferecer para 10 pessoas para uma comprar. E aí, quando você entende que é isso aí mesmo, você vai ter mais garra para oferecer. Peraí, já ofereci para 2, então só falta 8 para eu encontrar uma que compra o meu produto. E aí você vai com mais garra ainda. Não, peraí, tem que oferecer mais, porque quanto mais eu ofereço, mais não eu vou ouvir, mas em compensação, mais sim também eu vou ouvir. Então, assim, o jogo da venda é mais sobre não do que sim. Isso é fato. Nossa, muito interessante essa fala da Daniele, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, da taxa de conversão, né? É uma coisa que a gente aprende na teoria, na gastronomia, mas a gente fica assim, mas é verdade, ó, quanto mais não, mais perto do sim a gente está, né? Pode falar, Denguinho e depois a Regina. Isso, deixa eu falar. Eu trabalho já em feira, já tem uns 5 anos, né? Ou 4 anos, na verdade. O que acontece? É o que a gente coloca na nossa mente. Eu estou indo, eu tenho que vender tudo. A gente tem que virar essa chave. Eu estou indo para mostrar os meus produtos. A venda, ela vem após você convencer ou pegar o cliente, né? Quantas e quantas vezes gente que trabalha com a gastronomia é muito difícil porque são produtos, são perecíveis. É um investimento, entendeu? Mas quantas e quantas vezes eu venho, atualmente, no início vinha muito, atualmente eu venho porque nós estamos numa época bem complicada, mas isso me faz eu ter mais garra, mais determinação de estar ali. Eu não preciso só vender lá, eu estou ali com um ponto, vamos dizer assim, com valor mais baixo, talvez, né, na feira que eu trabalho, que é Economia Solidária e Agricultura Familiar. Então, mas eu tenho taxa, eu tenho despesa, eu tenho isso tudo. Mas se eu fosse fazer uma divulgação em outro lugar, o marketing seria mais caro. Então, sou eu apresentando, sou eu mostrando o meu trabalho, entendeu? Isso te valoriza e isso te traz um retorno. Você não precisa apenas vender ali naquele local. E sim, você vender, você vai pegar pedido, que a gente vive de pedido. Hoje mesmo eu poderia estar na feira, mas surgiu um pedido, eu estou aqui, feliz da vida. E eu aprendi ao longo da vida, sobrou, eu dou. Por quê? Você também está alimentando alguém. Que entendeu? lindo! Regina tinha levantado a mão. Como a nossa amiga falou aí, o não é a palavra do desânimo. O sim é a palavra da insistência. Nós temos que fazer essa insistência dentro da nossa comercialização. Não é o não que vai nos derrotar, mas o sim que vai fazer a gente crescer. Essa insistência do sim é que faz a gente crescer. Como a nossa amiga falou aí, que é da economia solidária. Eu sempre fui consumidora dos produtos de gastronomia da economia solidária. Eu não ia procurar, quando tinha feira da economia solidária e eu participava, eu sempre valorizei o produto da nossa amiga que está lá vendendo pão, o salgado, e assim, os próprios que estão lá, serem os consumidores, ajudando essa nossa amiga. E assim, eu insisto nessa palavra, sim, e nunca o não. O não, ele derrota, e o sim dá entusiasmo. Muitas das vezes a gente tem uma pessoa que fala não, mas mais na frente a gente vai ver vários sim e vai consumir o nosso produto. A gente não pode ter medo desse produto até voltar para casa, porque ele vai ser consumido. E a gente tem que falar na nossa feira desses produtos das nossas amigas, que elas estão ali. Eu tive uma amiga que fazia produtos light maravilhosos, porque muitas das vezes na própria feira a gente tem pessoas que não podem consumir outros tipos de salgado e tem o light, tem o da dieta, né? Verdade. Tem essa empreendedora que leva seus produtos para a feira de gastronomia e a gente tem que estar na insistência.
Essa é a minha palavra. Nunca não, mas sim, sempre o sim. Isso aí, professora. Que linda! Vou falar aqui rapidinho. Primeiro, bom dia para todas, né? Eu sou coordenadora desse projeto e eu estou escutando vocês falarem, né? No caso, a Regina, a Michele, Jaqueline, a Renata, a Denguinho de Vó, eu não sei o nome, porque está escrito Denguinho de Vó, mas está fofo. É Betinha. Betinha, vou até anotar aqui. Então, eu queria só dar uma palavrinha aqui para a gente tornar assim, mostrar, dizer para vocês que nossa proposta, vocês estão falando muito da questão do não, né? Do esforço que vocês fazem, isso é fundamental assim para a gente escutar, porque a gente quer aprender com vocês também. Mas uma coisa que a gente gostaria de trazer, que a gente se esforçou muito para trazer, na verdade, esse projeto está sendo construído quase um ano, e mesmo o livro, né, que o nosso livro está disponível no nosso site, de graça, vocês podem baixar. Depois a gente passa aqui o endereço direitinho, e a gente deve se encontrar ainda mais umas 3 vezes, né? É que vocês saibam que o que a gente está procurando trazer para vocês é toda uma potencialização, que vocês se deem conta que vocês são mulheres herdeiras, se não de fato, no sentido porque nós somos brasileiras, né? Mas herdeiras no sentido de todas as mulheres que antes de nós estiveram trabalhando nas ruas e que conseguiram, em razão desse produto, o açúcar, que a gente começou a falar, a Bruna começou a falar do açúcar, mas acho que a gente não conseguiu explicar muito bem que a gente valoriza o açúcar de cana-de-açúcar e não todos esses açúcares que são chamados de açúcar, porque ficaram nesse lugar comum, né? Mas que, na verdade, nem são açúcar. Não estamos aqui falando mal das frutas que vocês comentaram, vocês elencaram aqui uma série de produtos que são doces e que tornam os doces doces, né? Mas a gente quer valorizar muito a doçaria brasileira tradicional, né, que é feita com calda de açúcar, açúcar de cana-de-açúcar, né? Então, para vocês não se sentirem oprimidas por esse discurso de que o açúcar é um mau alimento, tá? Então, a gente tem essa função aqui de valorizar a doçaria tradicional e também de que vocês saibam que vocês são representantes, né, de uma doçaria que é extremamente relevante na história da humanidade, né? Não só na história brasileira, mas na história da humanidade, e que também vocês são representantes, todas aquelas mulheres conseguiram lutar para sobreviver vendendo doces nas ruas, né? No caso do Brasil Colônia, da época colonial, e que até hoje vocês podem se amparar quando vocês ouvirem um não, ou quando vocês ouvirem alguma coisa que vocês não estão interessados, ou que não interessa ao negócio de vocês, em toda essa história que está por trás de vocês. Então, basicamente, só trazer isso para vocês, para a gente, é a nossa função aqui, né? De poder trocar com vocês a importância do trabalho que vocês realizam, que está vinculada à história do açúcar, à história do açúcar na humanidade, à história do açúcar na nossa cultura brasileira, identidade brasileira, o gosto pelo doce, né? Na história de todas as mulheres que estiveram vinculadas à produção de açúcar e à confeitaria, à doçaria brasileira, né? E ao próprio açúcar como um alimento que afetivo, né? Então, o trabalho que vocês fazem é um trabalho que agrega a experiência das pessoas que passam pela cidade, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria falar, e que é muita coisa, na verdade, mas que eu queria que vocês se dessem conta do quão importante vocês são hoje diante desse quadro imenso aí da história do açúcar, da história do trabalho do cuidado feminino. Tá bom? Obrigada, Bruna. Obrigada a vocês que puderam escutar. Obrigada, então, a Betinha.
Acho que tinha alguém que tinha levantado a mão, não sei se foi por engano, não sei. Então, qualquer coisa pode falar. Só para terminar minha fala, para passar também para o Danilo, que eu estou aqui só eu, né? Pode passar, Danilo, o meu último slide, que é justamente o que a professora Miriam falou, que é a doçaria além da renda, né? Não só a doçaria ela traz, né, essa forma de subsistência, essa garantia da comida na mesa, como ela traz essa ambientação afetiva entre as pessoas e o espaço público, como a gente estava falando sobre, geralmente quando a gente fala de doce, da doçaria, ela tem sempre uma história, tem sempre pessoas reunidas, tem sempre um momento de felicidade. Geralmente você está na rua, naquela correria, mas aí você para comer sair do seu trabalho, tem ali rápido, vou comer um docinho, você já sente que já tem uma parte boa do seu dia, né? Tá estressado, vou comer um docinho também. Então, a doçaria ela está sempre em volta dessa parte da felicidade, das trocas entre pessoas, da invenção de doces novos, da invenção de um novo tipo de fazer aquele doce, da comida, ou até mesmo de um bolo novo, de qualquer coisa assim. E ela tem toda essa parte do afeto, como a Betinha está falando, a memória afetiva. A doçaria, grande parte da doçaria, ela vem com a memória afetiva, com aquele doce, como a gente tinha falado antes, que só a avó sabe fazer, que só a mãe. Que no meu aniversário, aquela balinha de coco, eu acho que é a coisa que eu mais sinto falta dos aniversários. Era da balinha de coco, isso não é mais tradição, que pena. Mas toda essa parte do afeto, da comida, da felicidade. Então, só complementando o que a professora Miriam falou mesmo, e agora eu vou dar a palavra para o Danilo, que ele vai dar uma continuidade, vai falar o que a gente vai ver nos próximos encontros, o que a gente vai conversar e quais são os futuros aí desse projeto. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Danilo. Antes de começar, eu só gostaria de reafirmar o que a gente tem falando desde o início, que isso aqui não é uma palestra, assim, é mais uma conversa. Então, assim, vocês podem ficar à vontade para interromper a hora que vocês quiserem. E outra coisa também que eu gostaria de falar é que eu não estou no meu lugar de fala aqui. A minha intenção não é explicar para vocês como fazer o trabalho de vocês, mas sim simplesmente mostrar como vai ser o nosso projeto a partir de agora. Bom, nas próximas 4 semanas, toda sexta-feira, nesse mesmo horário, a gente vai se reunir aqui para poder falar sobre assuntos em volta do que a gente já tem conversado até aqui. Bom, para começar, o primeiro tema que a gente já vai começar na semana que vem mesmo, nós vamos fazer um breve resumo sobre a história do trabalho feminino, principalmente no nosso Brasil. A gente sabe que há milênios já nós vivemos em uma sociedade patriarcal, ou seja, que ela é regida pelo homem, o homem decide as coisas. Mas para esse capítulo, nós focamos mais ou menos a partir mais ou menos do século XVIII, século XIX, que é quando começa para valer essa nossa história depois da colonização. E justamente o objetivo dessa oficina, que vai ser da semana que vem, é de mostrar como que surgiu esse estereótipo tão grande para mulher ser voltada a esses trabalhos delicados, que a Bruna até falou lá, e como o papel do homem foi muito importante para poder produzir isso. Porque como a sociedade era muito regida pelos homens, ainda né? Quem é que ocupava os cargos de médicos, de cientistas? Eram os homens. E eles, então, utilizaram isso para poder criar essa desculpa de que a mulher ela é mais própria para trabalhos delicados e para trabalhos assim, mais simples, enquanto o homem é o mais dedicado para trabalhos mais importantes, assim por dizer. E já no segundo tema, não no primeiro tema, foi exatamente isso que eu acabei de falar, foi assim que foram construídas as narrativas para o trabalho feminino ao redor dos anos. Mas nas oficinas vamos explicar um pouquinho melhor isso. No segundo tema, antes de começar a falar mesmo, eu gostaria de começar com uma pergunta já para vocês, que eu queria saber qual que é a importância do açúcar e dos seus produtos para vocês, no trabalho de vocês mesmo, na vida de vocês, qualquer outra coisa assim.
Vou falar um pouquinho. O açúcar, né? Eu venho de uma família portuguesa. Tudo que aprendi foi com minha avó, tá? Hoje eu seleciono realmente o açúcar, né? Porque eu trabalho com a linha inclusiva, mas não é porque eu trabalho com a linha inclusiva que eu não trabalho com a tradicional. Eu tenho meus clientes no tradicional, sim, tá? Por eu entender um pouquinho, né? Sobre o açúcar, o que eu faço? Vamos tentar trocar o refinado pelo um açúcar demerara. A gente tenta negociar, mas tem aquele cliente que prefere, não, eu quero esse açúcar. É o direito. A gente trabalha de acordo com o cliente, na verdade. Mas o açúcar me traz todas as memórias, né? Do doce que minha avó faz, que ela fazia. O bolo da minha tia, ela é diferente, ele tem um outro sabor. É o que eu falei, é a memória afetiva. E eu tento trazer, tá? Por isso que se chama Denise de Vó, esse relacionamento afetivo que eu tenho com grandes mulheres da minha vida, e eu tento reproduzir, mas na minha época. Muito bom, adorei. A Angelita levantou a mão, pode falar à vontade. Acho que ela caiu. E ela caiu. Mas alguém gostaria de falar enquanto ela não volta? Pode falar, Renata, à vontade. Angelita voltou. É só um comentário a respeito do açúcar, né? Eu trabalho muito com esse negócio de açúcar, esse negócio de, como a Denguinho falou, né? Memória afetiva, que a gente cozinha, na verdade, né? Porque a gente tem um exemplo em casa, mãe, avó, todo mundo. Mas aí agora depois que a gente passou por essa pandemia toda aí, eu tenho observado que muita gente está doentinha, está diabética, Olha, gente, é muita gente. Então, assim, mudar também, né? Que nem aqui, o pessoal aqui da equipe ensina muito a gente aproveitar o alimento, né? Fazer alimentos sem açúcar. Então, isso aqui é um novo caminho para mim também, porque eu sou diabética, então eu preciso desse caminho também, né? Claro que eu quero manter a memória afetiva da minha mãe. A gente comia muito açúcar, mas aí um dia a gente tem que parar, né, amigo? Porque a gente tá ficando dodóizinho. Então, aqui a gente está aprendendo a valorizar, aprender como fazer. Então, isso que é importante para mim. É só um comentário, porque eu amo comentar. Não, tá ótimo. Pode falar, Angelita, à vontade. Desculpa, porque eu errei aqui, ao invés de falar, apertar para falar, apertei para desligar, perdão. Eu tinha colocado antes, né, já assumiu aqui para mim, mas vocês devem estar vendo que eu sou nutricionista. Qual seria o meu interesse num grupo, né, de artesãos, de culinaristas, enfim, tudo, né, porque a nutrição me fez enxergar detalhes que a minha avó, que era cozinheira de mão cheia baiana, fazia e eu não percebia. E aí eu estou vendo aí nos comentários a questão do afeto, né, essa coisa toda. E eu, quando coloco aí que a indústria nos faz chegar a esse ponto, né, da diabetes e tudo mais, é porque eles incentivam o consumo excessivo. Não é problemático se comer glúten, se comer açúcar, se comer gordura. O problema é a quantidade, a frequência, a forma de produção. Então, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é extremamente importante. Eu fiz questão de entrar aqui para ouvir, porque eu tinha perdido o início, me perdoa. Fico agora com água na boca de ver, ainda bem que está gravado, se puder me mandar. Porque, assim, é fundamental. A gente não tem noção como eu trabalho isso. Eu sou funcionária pública estadual, a gente trabalha com obesidade, diabetes o tempo inteiro. Eu estou fazendo estatística dos anos. As pessoas estão adoecendo e morrendo por causa disso. Enquanto vocês estão trabalhando, o oposto. Resgatar a dignidade da comida. Nossa, eu fico muito feliz, vocês não têm noção. Eu me sinto muito melhor com vocês do que com os meus colegas, às vezes, porque os nutricionistas só falam de doença, vocês falam de comida. Então, assim, obrigada por esse momento. Perdoa, né, 2 vezes, porque eu entrei atrasada, porque eu quase derrubei a minha própria fala. E eu preciso estar junto com vocês. Então, me permitam ficar mais um pouquinho,
que eu vou amar. Obrigado por esse projeto, tá? Beijo. Pode ficar à vontade aí. Muito bom. A sua fala é muito importante, Angelita, principalmente porque você fala sobre uma importância, assim, o açúcar foi muito importante na vida de muitas mulheres na história inteira. Formou famílias, formou negócios, formou identidades. Então, assim, é realmente muito triste ver que, atualmente, acaba tendo essa demonização do açúcar, sabe? Porque é justamente algo que faz bem para tanta gente, mas, ao mesmo tempo, por conta de várias situações, acaba fazendo tão mal. Então, é realmente muito triste que isso esteja acontecendo, mas a gente está conseguindo reverter isso. Estamos voltando a trazer o açúcar numa uma coisa realmente muito boa e muito agradável para todo mundo. Mais alguém gostaria de falar? Deixa eu só te falar, eu amo açúcar, tá? Adorei isso. Obrigada. Pode falar, professora. Gente, então, poxa, obrigada, Angelita, até escrevi lá que você deu esse testemunho, porque, assim, existe um discurso, na verdade, quando a Renata falou, eu fiquei até preocupada, porque, assim, realmente existe um discurso muito pesado sobre o açúcar, sobretudo vindo das áreas médicas, biomédicas, né? Então, tanto os médicos falam sem saber, quanto, sobretudo, nutricionistas, né? E, inclusive, nos rótulos, né, dos supermercados, agora a gente já tem informação nutricional sobre excesso de açúcar, excesso de sal, etc., que é prejudicial, sim. E aqui a gente não está querendo dizer que isso não é prejudicial, tá, Renata? O que a gente está tentando fazer vocês caminharem é sair um pouco do entendimento de que açúcar, do açúcar que a gente está falando, que é o açúcar tradicional, feito de cana-de-açúcar, os doces feitos em calda de açúcar, no caso as geleias, doces de compota, as nossas tradições, né, o pé de moleque, o brigadeiro, enfim, uma série de doces que a gente tem como tradição, que eles caíram num lugar de representação muito negativa, porque a indústria da alimentação usa açúcar, mas não é o açúcar de cana-de-açúcar só, né? Usa uma série de produtos que são artificiais, muito nocivos, e que são chamados de açúcar. E é a indústria da alimentação que está adoecendo as pessoas, e não a adoçaria tradicional. Se a gente voltar e for olhar lá a história da nossa avózinha, da tia-avó, enfim, da história da família, vocês vão lembrar o quanto de doces a gente tinha em casa, que a gente oferecia às visitas, que a gente fazia práticas rituais mesmo, né? De festa, de hospitalidade, mas que ninguém morria disso, porque a gente comia primeiro com moderação e a gente comia um açúcar que era cuidado, enfim, eram doces cuidados, não eram feitos com um monte de produtos artificiais. Então, tenham muito cuidado mesmo com esse discurso que demoniza o açúcar, só sabendo que dentro desse nome açúcar cabe um monte de outros produtos que não são açúcar. E esses sim, esses adoecem. Então, a atenção só que a gente está tendo aqui é um pouco de falar e chamar a atenção de vocês sobre esse discurso, né? Que é um discurso que engloba o doce como um todo, mas, assim, não é o que a gente está falando. A gente está falando sobre a prática tradicional, o gosto do comer, um doce bem cuidado, e nada de comida industrializada e feita em processamento ou feita pela indústria, tá bom? Obrigada, viu, Angelita? Só vou fazer um comentário sobre isso. Eu tenho uma parte assim, grande da pesquisa que eu faço é sobre alimentação indígena. E pesquisando sobre isso, estava vendo que ultimamente as doenças que mais estão assolando a comunidade indígena diabetes e hipertensão. Aí eu estou fazendo um trabalho sobre livros de receitas indígenas. E aí eu peguei um livro de receita onde todas as receitas que
assim, estava falando sobre a pamonha, tinha outras também, e eles usavam leite condensado. E isso eu achei, assim, muito... isso me chamou muita atenção, assim, é um projeto que ainda está em fase, né, eu estou começando a construir, mas eu achei interessante, porque a gente tem essa substituição. Será que... E essa é uma doença, essas doenças são doenças muito novas para os indígenas, né? E aí, quando você vê que... E era um livro de receita que o foco dele era fazer um resgate das receitas tradicionais da comunidade. E eles usavam muito leite condensado em seus preparos. Então, foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, é o que a Miriam estava falando. Eles, certeza que os bisavós, os avós não faziam com leite condensado e não tinham esses problemas. Então, é meio isso. Só para falar, Angelita, pode complementar. Posso só fazer um comentário em cima disso que você falou? Eu falei que eu sou nutricionista, eu trabalho na Secretaria de Estado de Saúde, e a gente, há uns anos atrás, uns 4, 5 anos, a gente publicou um livro de receitas, que eu vou tentar resgatar aqui o link, eu já botei isso em várias falas minhas, em outros lugares. Vou tentar resgatar e botar aqui no chat, depois eu mando até no grupo. Esse livro de receita era dos avós. E aí o cuidado que a gente teve foi justamente estabelecer algumas regras. Isso que você falou é muito importante. Os indígenas, os avós, nossos avós, não usavam leite condensado, creme de leite, não usavam nada disso. Eles usavam açúcar, que hoje é chamado demerara, e é o açúcar bruto, sem aquela parafernália da industrialização, que deixa ele extremamente suscetível à ingesta e à absorção. Então, e aí eu tenho um depoimento dos indígenas muito importante. Num dos CONSEAs, das Conferências de Segurança Alimentar, que, se Deus quiser, vai voltar à nacional, né? A gente fez aqui no estado do Rio de Janeiro uma conferência, e na época ainda não tinha essa noção, né, de alimentação saudável, quem fazia era a secretaria lá de Estado, e eles botaram uma mesa só de biscoito, bala, bombom, essas coisas assim, e uma outra só de frutas. E tinha indígenas, vocês tinham que ver, os indígenas não foram para a mesa das guloseimas, eles foram só para a mesa das frutas, e todo o restante do dito das populações avançadas, inteligentes e tudo mais, foram para outras. Eles se esbofetearam para pegar bolo, pão, essa coisa cheia de glúten, toda a coisa, e os indígenas só do lado, e devagar, e assim, ordenado. Ninguém estava em cima, se debatendo. Vocês veem que, culturalmente, é uma população muito diferenciada. Agora, se existe uma indústria, que aí tem que ter uma eficácia do Estado no controle das propagandas, da venda, se existe isso em cima dos indígenas e dos quilombolas, que são os povos mais tradicionais, vai ter doença a rodo. Outra coisa que tem, desculpa, eu vou encerrar aí, muito importante, eu me coloco à disposição para qualquer necessidade, eu posso explicar isso melhor, dentro da nossa avaliação nutricional, né, os nutricionistas que estão na rede, na ponta, existe um formulário do SUS que é para botar peso, estatura e etnia. A etnia indígena, quilombola, negra, é muito mal preenchida, inclusive com o histórico alimentar dessas pessoas, que está disponível no site do Ministério da Saúde. Então, quando a gente faz esse levantamento, a gente consegue ver a que ponto está a alimentação dessas populações. Olha que absurdo. Então, como é que eu vou detectar e poder incidir uma ação para mudar essa concepção? Eu estou trabalhando isso agora. E, assim, é muito louco isso, que aí o governo não consegue enxergar, a população não sabe que pode mudar, e tem uma indústria toda paramentada para destruir a nossa tradição. Então, novamente, estou muito feliz de estar aqui, viu? Desculpa de novo falar, mas vocês me alegram. Essa sexta-feira, desculpa não ter vindo antes. Obrigada, tá? Estou muito feliz. Não pode falar à vontade, Angelita. Esse espaço aqui é justamente para isso. Então, o seu comentário, o seu relato é muito importante para a gente. A gente fica muito feliz de ouvir isso tudo que você está falando. Mais alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Não? Então, gente, conforme eu estava dizendo, tanto a oficina da semana que vem quanto a da outra semana,
vão tratar justamente sobre esse assunto que a gente está falando aqui. A gente vai falar sobre como o açúcar foi importante, principalmente nos tempos coloniais, não só para as mulheres escravas, mas também para os indígenas, que utilizaram isso muito para poder acalmar muitos conflitos que existiam na época. Basicamente isso. Na terceira oficina, que a gente vai fazer, já sobre o tema sobre vendas de doce na cidade, nós vamos apresentar 3 relatos, justamente para falar sobre tudo isso que vocês vivem no seu dia a dia. Nós vamos falar sobre esses 3 relatos, do Rio de Janeiro, outro, se eu não me engano, de Porto Alegre e outro de São Paulo. E nós vamos falar sobre o dia a dia dessas mulheres, o poder que essas mulheres têm de adoçar a alma e os espíritos das pessoas na rua. Porque, como você falou, vocês não estão vendendo apenas um doce, mas também vocês estão alegrando a vida dessas pessoas. E na última oficina que nós vamos apresentar, que na real não é nem uma conclusão, mas sim um começo de algo que nós queremos construir, nós vamos falar sobre uma breve história do açúcar no Brasil Colônia, que nós vamos contar tudo sobre a história das mulheres, das docerias no Brasil, e nisso nós queremos construir algo ainda maior do que essa oficina que nós estamos fazendo aqui. Nós queremos, nós até reunimos algumas ideias para poder expandir todo esse papo que a gente está tendo aqui, para poder, como é que eu posso dizer, levar isso mais para frente, transformar isso ainda maior. E algumas ideias que nós tivemos aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, podem até falar à vontade, a primeira ideia que nós tivemos foi de criar um livro de receitas com vocês. Nós até pensamos em talvez reunir várias receitas de todos vocês, ou então colocar vocês para compartilhar a receita entre vocês e vocês tentarem fazer dessa forma. Não sei se vocês gostam, o que vocês acham dessa ideia, mais ou menos? Maravilhosa, vou copiar todas. Mas, Renatinha, a gente tem que ajudar ele a montar a receita. Você, com as suas cocadas, é maravilhosa. Aí, uma sugestão. Pois é. Pois é, minha vida é um docinho. Isso aí. Pois exatamente. A nossa ideia é justamente não só reunir as receitas de vocês, mas também contar a história de vocês por trás dessas receitas, para vocês poderem desabafar tudo isso que vocês têm sobre os pratos que vocês aprenderam, que vocês vendem todos os dias, e poder levar isso para o povo, para a gente criar uma história realmente de vocês. Essa é a nossa primeira ideia que nós tivemos para poder expandir nosso projeto. A segunda ideia que a gente teve foi de construir um documentário com vocês. Nós iríamos filmar o dia a dia de vocês, o trabalho de vocês, e mostrar realmente a história de vocês de uma forma mais cinematográfica. O que vocês acham também dessa ideia? Só para eu deixar claro, não seria uma ou outra. Nós podemos fazer as duas, à vontade. E aí, o que vocês acham dessas 2 ideias que nós apresentamos aqui? Perfeita, perfeita. Eu também gostei. Só com as 2. Eu só não gosto da parte de ser atriz, né? Esse negócio de filmar, assim, entendeu? Mas a receita eu gosto. Mas você não seria atriz, não, Renata. Você seria justamente você mesma. Você mesma já tá ótima. Então, se é a principal, eu sei, né? Eu sei disso, mas... Vai ficar famosa, Renata. Eu prefiro ficar nas receitas. Mas a ideia é maravilhosa, gente. A gente aprende a fazer vídeo, essas coisas, até é um aprendizado também. A gente fica craque, né, nessas coisas também. É bom, gente, é ótimo. Projeto excelente. As meninas novas vão fazer vídeo aí, gente. Vamos fazer vídeo, vamos fazer receita, meninas, vamos se animar aí. Eu vou ficar só observando. Não, brincadeira, eu vou participar. Pode falar, professora. Bem, vou falar sobre essas 2 propostas. A primeira proposta do livro de receita, a gente pensou, mas a gente pode modificar isso, conforme vocês acharem o que é melhor. Que cada uma de vocês pudesse lembrar de uma receita, receita de família, receita de uma avó, de uma tia, enfim,
E que essa receita fosse aquela receita antiga mesmo, onde a gente tinha, coloca 2 dedos de açúcar, faz com uma forminha de copo, utiliza uma xícara para não sei o quê. Ou seja, com essas ferramentas criativas que nós todos, né, como brasileiras e brasileiros, enfim, que tratamos da culinária e da gastronomia e da doçaria, tivemos que inventar, né? Fora das escolas de gastronomia, né? Nós somos um curso de gastronomia, a gente aprende uma série de técnicas, etc. Mas o que a gente quer mesmo aqui é falar das formas populares, das formas tradicionais, das formas mais antigas de se produzir doces, né? Então, se vocês pudessem, cada uma, realizar um exercício de memória, e talvez nem seja memória, eu estou aqui supondo que é memória, mas de repente vocês continuam aplicando uma receita de família, de avó, de tia, etc., da madrinha, e aí escrever como que faz e a outra colega faz, ou seja, para ver como que vai ficar, meio que para ser uma brincadeira, para ser um pouco lúdico, mas para a gente experimentar essa ideia da doçura mesmo, que é a doçaria, né? A coisa, o gosto, o prazer que dá. E se vocês quiserem, se tiver receita demais até, a gente faz também. E aí a gente vai apresentar para vocês o que a gente fez, e aí vocês vão dizer assim, olha, gente, está errado, olha, não era bem assim, mas olha, até que ficou legal. Porque a ideia original era que a gente se reunisse presencialmente com vocês, mas a gente acha que isso pode ser um pouco inviável, no sentido de vocês terem que se locomover da casa de vocês e irem, por exemplo, até o UFRJ. Mas isso não significa que depois da gente ter feito essa atividade, a gente não possa marcar mais futuramente um encontro presencial nosso no laboratório de culinária lá nosso, da UFRJ, tá? Então, só fazendo já o convite, ok? Depois, então, a Renata levantou a mão, vamos escutar e depois eu explico a questão do documentário, tá bom? Muito obrigada. Então, Mary, sobre isso que você acabou de falar, né? A gente fazer a nossa comidinha, nossos docinhos, mas se não for presencial, como é que eu vou experimentar a comidinha da minha colega? Presencial é tudo de bom, né? Olha, eu experimentei umas coisas aí nos nossos encontros que eu fiquei apaixonada. Então, marcar um pouquinho mais para frente vai ser ótimo, porque presencial é a gente degustar. Ai, gente, eu amo comer. Então, é muito melhor do que ficar vendo, né, Paulinho? Paulinho mesmo reclama que ele fica só vendo a nossa comida de longe. Não, mas aí, Renata, a ideia primeiro, porque como a gente não sabia quantas pessoas viriam para o curso, a gente não sabia muito bem como que ia ser, a gente achou melhor, não, como a gente está também no final do ano, e talvez a gente precise reservar com uma certa antecedência o nosso laboratório, porque o laboratório tem muitas atividades, então a gente normalmente tem que reservar com antecedência. A gente ficou com medo de propor para vocês uma coisa assim presencial e nem todo mundo poder ir e da gente não conseguir a reserva do laboratório, mas isso não significa que a gente não possa montar um grupo, por exemplo, no WhatsApp, um grupo nosso, e aí depois a gente marcar esse dia que todo mundo possa junto ir ao laboratório e a gente possa conseguir os insumos para a gente poder fabricar esses doces. Então, a ideia de cada uma fazer o doce da outra era, de certa maneira, permitir que a gente experimentasse, então, o doce do outro, entendeu? Então, assim, foi uma tentativa de fazer essa experiência, não perfeita, mas pelo menos que a gente poderia produzir em casa o doce que vocês criaram a receita, tá bom? Então, acho que a gente pode combinar dessa forma. Aí vamos ver o que vocês acham, tá? Só completando um pouquinho o que a professora Emília falou, você não precisa necessariamente só escrever assim, as receitas, fazer do jeito tradicional, de colocar no papel. Vocês podem se gravar,
fazendo a receita, falando assim, vamos colocar aqui uma pitada de açúcar, uma pitada de sal, por aí vai. É realmente livre. A forma como vocês quiserem apresentar a receita de vocês, pode fazer à vontade e só manda pra gente que a gente vai receber com todo o carinho do mundo. Deixa eu tirar uma dúvida. Essa receita é para quando que a gente pode entregar? Então, isso aqui eu só estou apresentando justamente agora, né, na apresentação de todas as oficinas, justamente para vocês terem bastante tempo a fazer isso. Isso daqui vai ser repetido, principalmente na última oficina que nós vamos ter, se não me engano, lá em 2 de dezembro. Então, vocês têm mais do que tempo suficiente para isso, pode ficar à vontade aí para poder pensar bastante nisso. Que lá naquela época a gente vai realmente definir assim, uma data, assim, até quando vocês podem entregar. Perfeito, perfeito. Porque eu estou aqui, eu viajo, né? Minha família, meus filhos são de Teresópolis, eu também de Teresópolis, e eu tive com minha tia, nós estávamos fazendo bolo esse final de semana, eu fazendo meus pães, e a gente fez essa troca. Então, achei assim, e ela recordou da geleia que a minha avó fez, que ela reproduziu, então, já veio logo na minha memória, poxa, eu vou lá na tia, e junto com ela a gente tenta fazer, assim, o que veio na minha mente agora. Por mim tá ótimo, achei ótimo. Eu adoro receber essas ideias. Hein? E esse negócio de uma pitada disso, uma xícara disso, daquilo, eu tenho o costume de cozinhar desse jeito, sabe? Eu aprendi com a minha mãe desse jeito. Agora que eu estou usando a balança, usando as gramas, as medidas, essas coisas. Mas antigamente não tinha isso, né? Era usar a xícara, a colherada, era pitado. Então isso aí vai ficar fácil para mim. Né? É muito bom mesmo aprender essa forma antiga e agora a mais recente, né? Que é medir tudo direitinho, que faz uma grande diferença. Agora eu aprendi. É justamente essa a nossa ideia, que vocês fiquem bastante confortáveis para poder fazer isso, que não seja uma parada chata, muito pelo contrário, que seja muito divertido para vocês e ao mesmo tempo que seja informativo. Essa é a nossa intenção, de poder passar a história de vocês adiante. Professor, você quer falar um pouquinho do documentário agora, talvez? Sim, então, eu coloquei aqui ao lado, só para marcar, que se vocês puderem compartilhar, então, com a gente o número de WhatsApp, né? O contato de WhatsApp, que assim a gente faz um grupinho e a gente combina melhor essas questões, tá? A Márcia tem uma questão aí para fazer, vamos deixar a Márcia falar, então. Você está mutada, Márcia. Márcia. Ai, gente, desculpa. Agora foi. Eu só queria participar, deixa eu aqui abrir a minha câmera, que eu tô meio doentinha, aí eu estou me escondendo mais ainda. Como você falou aí dos livros de receita, você me fez voltar atrás, que eu peguei um livro, um caderno, eu estava no Maranhão, aí eu peguei um livro lá de receita e copiei todinho num caderno. E agora, arrumando minhas coisas aqui, peguei esse caderno e falei, vou jogar esse caderno fora, porque eu não vou fazer nenhuma receita desse caderno. Aí peguei o caderno, está jogadinho, está de fedendo a mofo, a velho, tem mais de 25 anos esse caderno. Aí eu falei, vou participar e vou fazer uma receita desse meu livro, que eu pensei em jogar fora. Entendeu? Tem mais de 25 anos as receitas. Aí eu folheei, aí vou escolher uma receita aqui e vou fazer, para participar. Oi, Paulinho. Olha como é que eu estou. Estou doentinha, mas eu estou aqui, participando escondida. É só isso, gente. Obrigada. Obrigada pela participação. Bom, vou falar sobre o documentário. A nossa ideia é, de certa maneira, registrar ou deixar registrado o trabalho de uma mulher que é doceira na atualidade, né? Então, a gente pensou muito sobre como fazer isso
Mas assim, a gente pensa muito numa maneira artística de fazer esse documentário. Então, estou me lembrando aí que a Renata ficou preocupada aí com a questão da imagem, não precisa se preocupar, porque a gente pensou, inclusive, nem gravar o rosto, mas, por exemplo, talvez acompanhar vocês num dia de trabalho, tipo, como que é chegar no trabalho, levar o material, montar o material, e depois levar tudo para casa, e depois ter que guardar tudo, armazenar e fazer a produção. Mas, claro que a pessoa também pode aparecer, se ela quiser, mas a gente pode fazer uma coisa mais artística, no sentido de gravar as mãos no trabalho, né? Gravar a feitura do doce. Então, a gente pensou em combinar isso com vocês com mais calma. Não é uma coisa imediata, mas é um trabalho que a gente gostaria de fazer para a gente depois fazer talvez alguns recortes e montar um documentário de várias mulheres com falas, né, com depoimentos, para que a gente possa levar a outros cursos, né, montar outros cursos, levar para outras pessoas, talvez em escolas, talvez em ambientes como museus ou casas, equipamentos culturais da prefeitura. E, evidentemente, vocês sendo protagonistas e podendo participar também, né? No caso da gente conseguir montar esse material. Esse material não é uma coisa fácil para a gente, porque, primeiro, a gente não é formado em comunicação, nem em cinema, então a gente vai pedir ajuda de algum aluno que possa, da universidade, que saiba fazer isso, e que possa nos ajudar de forma gratuita a fazer. Então, é tudo meio informal, mas, assim, a graça está nisso mesmo também, de não ser uma coisa tão perfeita, mas ser uma coisa produzida pela gente, tá? Então, quem quiser ou conhecer até alguém que queira colaborar nisso, para a gente já está ótimo. E a gente vai conversando nesse grupinho aí que a gente vai montar no WhatsApp, e também nas próximas oficinas, como que a gente vai realizar esse trabalho do documentário, tá bom? Então, não tem nada ainda pronto, um projeto formalizado ainda, tá? São só ideias mesmo, que estão começando a surgir como uma possibilidade de registro desse trabalho que a gente está realizando aqui com vocês, junto com vocês, tá bom? É isso. Podem falar, se quiserem, aí à vontade, tá? Sobre esse tema, e perguntar também, por favor. Vai ficar show o nosso documentário. Ainda vai ter um livro aí de receita relíquia da Márcia. Então, vai ter muita coisa boa nesse negócio, hein, gente? Vai ficar excelente. E vamos filmar. Eu quero que me filme no mercado comprando coco, quando eu for fazer as cocadas. Eu falo que não gosto de vídeo, mas eu sou um pouco exibida, gente. E eu tô ficando um pouco. Vou ficar assim, como a Lê. A Lê é maravilhosa nos vídeos dela. Eu vou ficar assim, que nem essas meninas aí. É só perder a vergonha. Isso, Renata, eu já estava achando que você ia ser nossa protagonista, seja a atriz principal do documentário. Vocês não acharam? Eu senti isso, assim, mas não falei nada. Não. Mas tem umas meninas aí, ó. 10. Obrigada, gente. A Renatinha, ela corre, mas ela bem gosta de aparecer, sabia, professora? Como? Vamos lá, Danilo, tem a Monique e a Angelita querendo falar. Se não me engano, acho que foi a Angelita que deu o primeiro. É só para dizer que eu deixei no link, no nosso chat, o link do livro de receitas dos avós, que teve bem essa proposta de vocês, né? A gente, só para vocês entenderem, a gente tem 9 regiões em saúde no estado, a gente pediu que os municípios participassem. Aí, como não houve muita procura, porque nós temos 92 municípios, a gente escolheu 2 municípios por região. E esses municípios conversaram com as escolas, olha que legal, né? O link da saúde com a educação,
as escolas propuseram às famílias que os avós preparassem uma receita com seus netos, que estavam nas escolas, que aí vem o resgate da escola, da família, né, dos antepassados, e levassem uma receita para a escola para ser aprovada e enviada para a saúde. E foi muito interessante, teve municípios, assim como acho que foi Angra, que fez um concurso municipal. O negócio assim tomou uma proporção, saiu no Diário Oficial do município, um negócio muito bom, sabe? E teve assim, resgate de receitas fabulosas, receitas indígenas, receitas de quilombo, receitas de portugueses, receitas de tudo quanto é jeito. E muito bonita a interação da família. Quer dizer, há uma aproximação nesse momento de esfacelamento de família, houve uma aproximação muito grande das famílias e da cultura que a gente quer que seja proposta. Eu acho que o trabalho de vocês só sucesso e eu estou aqui para ajudar, tá? Não como culinarista, que não é essa a minha proposta, mas como ajudando a pensar, ajudando a vocês estruturar e divulgar, principalmente. Porque esse meu trabalho na SES, eu já vou até levar isso para a secretaria, né? Quando eu for trabalhar, porque eu já não estou no trabalho. Muito bom, parabéns. Obrigada, viu? Novamente. Eu que agradeço, Angelita. Monique, pode falar à vontade. Oi, bom dia. Que está falando, eu cheguei atrasada, né? Super atrasada, que eu estava na rua, e o que eu peguei, vocês estavam falando de receita doce. É só receitas de doce ou pode ter outra coisa salgada? Verdade, né? Não cheguei a pensar muito nisso. Acho que o foco seria realmente a questão dos doces. Mas o que você acha, Miriam? Você acha que daria para incluir salgados? Olha, se esse salgado tiver a ver com doce, sim. Por exemplo, sei lá, um pastel de banana, eu acho que está tranquilo. Eu só acho que é para a gente focar, porque senão a gente começa talvez a abrir demais e não é muito favorável quando a gente começa a abrir demais. É melhor a gente ser mais objetiva, né? Então, eu acho melhor ficar no âmbito do doce, mas com essa ressalva aí, conforme eu falei, por exemplo, pé de moleque, é feito com amendoim, tem um pouco de sal, e o charme está nisso, né? Nessa mistura também. Então, mas desde que a gente compreenda culturalmente como doce, eu acho, porque assim, essa questão do doce, ela é cultural, né? Por exemplo, como a Bruna estava explicando, que ela está investigando, no caso, a culinária indígena, existia, antes mesmo, né, da colonização, enfim, povos como os guaranis que valorizavam os alimentos doces. E para eles, por exemplo, o milho é doce. Então, o que a gente chama de doce, né? Então, talvez a gente tenha que definir aqui no grupo que a gente está um pouco aberto a isso. A gente está aberto para que vocês, se vocês acham que determinada comida é doce, a gente vai aceitar. A questão se vocês acham que é salgada, então meio que não vai caber no nosso livrinho de receita. Não sei se vocês entenderam a nossa pegada cultural aqui, que é uma pegada cultural, né? O que a gente chama de doce? O que a gente considera doce? Tá, Bruna quer falar aí. Entendi, obrigada. Nada? Eu acho que, assim, como o nosso tema principal são os açúcares, eu acho que a gente está tentando permear isso. Por exemplo, quando começou essa história do livro de receita, eu já pensei numa receita que teve uma época atrás, eu vendia cestas de café da manhã, esse tipo de coisa, e minha avó tinha me passado uma receita de um pão, e ele não necessariamente um pão doce, mas ele é um pão doce. Não sei se dá para explicar muito bem. Então, na hora que começou essa história do livro de receita, eu já pensei nessa receita. A primeira coisa que veio na minha cabeça é um pão, só que aí ele tem você vai fazendo umas camadas, passando manteiga e açúcar, aí enrola, então ele nem fica necessariamente tão doce, mas fica cremosinho por dentro. Então, eu acho que é mais essa construção do açúcar.
mesmo. Então, assim, por exemplo, também não seria qualquer receita doce. A gente está tentando pegar essas receitas mais sem tanto industrializado, sem tantas essas questões. Então, acho que é isso, uma receita de um bolo, uma coisa assim, é mais por esse lado. Não sei se está certo. Pessoal, eu queria aproveitar e dizer para vocês duas coisas. Uma é que a Gabriela, que é do nosso grupo, que está aqui participando, mas ela não falou nada até agora, mas ela vai dar a aula que vem, inclusive, ela é tutora da aula que vem. Ela colocou um link de WhatsApp para vocês entrarem aqui no chat. Eu não sei se vocês têm acesso ao chat, se é fácil para vocês fazer isso. Se não for, avisem, porque a gente vai coletando o WhatsApp de vocês de outra forma, tá? Quem não conseguir. Então, está aqui do lado, tá? Para vocês já entrarem no grupo e aí a gente poder partilhar as receitas. A outra coisa também que eu vou partilhar aqui, que eu mesmo partilhei, são as nossas publicações que estão online, né? Que vocês podem ter acesso, conforme a Bruna apresentou no início. A gente tem 3 livros publicados, né? Um deles é sobre o milho, o outro sobre as cerâmicas, os potes e vasilhames, que é um tema bem interessante, normalmente não se fala muito nisso, mas é importante que vocês saibam também que a apresentação, né, os invólucros, né, os conteúdos que carregam os nossos doces, eles também falam, né, eles também têm uma apresentação, eles também são um discurso, uma narrativa sobre o que a gente está vendendo. Então, se vocês quiserem acessar esse material e o livro Açúcares, né, que está explicando ali um monte de assuntos sobre o que é açúcar, enfim, o que a gente está chamando de açúcar, com uma série de autores que falam de diversos campos de estudo sobre o açúcar, vocês também têm acesso nesse link. É só baixar o livro que ele está no computador. E aí, por fim, eu queria comentar com vocês que a gente tem uma cartilha também, que a gente montou esse curso baseado numa cartilha que nós trabalhamos durante um ano nessa cartilha, né? Então, assim, o primeiro capítulo, a introdução, é o que a Bruna e o Danilo estão fazendo hoje. A gente tem o primeiro capítulo voltado para a relação do trabalho reprodutivo, né? Como que o trabalho produtivo fica em contraste com o trabalho reprodutivo, que normalmente é o trabalho da mulher, o trabalho dos cuidados, né, das mulheres que ficam em casa, que vai ser o tema da próxima oficina, assim como, né, a relação do feminino com os doces, né, como é que isso foi construído, também a gente tem um texto inteiro sobre isso. E, por fim, a relação dos doces com a cidade. A gente também tem um trabalho todo sobre isso, que foi construído a partir de muita pesquisa, né, que a gente fez, inclusive, com a historiadora Rafaela Basso, que é uma especialista que acabou de lançar um livro sobre culinária de rua, né, como que a culinária de rua auxiliou a construção das cidades no Brasil. Então, assim, tem muito material nessa cartilha e que a gente ainda não compartilhou com vocês, porque essa cartilha vai virar um trabalho artístico muito lindo e que vai fazer parte dessa cartilha alguma das receitas que a gente escolher aqui para colocar. A gente tem uma ilustradora que vai fazer uma série de ilustrações bonitas, né? Então, esse trabalho todo vai ficar pronto depois da gente finalizar esse curso, mas que vocês vão ter também acesso a esse material vai ser dedicado a vocês, na verdade, né, a esse curso, a vocês que estão participando desse curso. Então, quero que vocês saibam que a gente está construindo esse material também para vocês, tá? Por vocês e para vocês, né? E com vocês, tá bom? Por mim, eu já finalizei o que eu tinha que falar, e quem mais quiser fazer um fechamento, a gente está no finalzinho já, faltam 10 minutos, né? Para vocês falarem um pouquinho mais, se quiserem, de alguma coisa, tá bom?
Eu queria falar, então, que foi uma experiência muito boa para mim participar, ver tanta gente aqui, falar um pouquinho do que a gente tem estudado ao longo desse tempo todo, ouvir todos os relatos de vocês. Foi muito enriquecedor, muito engrandecedor. E agradecer muito assim, a adesão de vocês tirarem um tempo, eu sei como que a vida é corrida, tiraram um tempo de vocês para estar aqui com a gente, para conversar com a gente, para contar. Fiquei muito feliz que vocês participaram, falaram, fiquei meio receosa se isso aconteceu ou não. Então, é isso, gostaria muito de agradecer a participação, espero que vocês apareçam aí nos próximos encontros para continuar conversando e enriquecendo esse trabalho com a gente. É isso, muito obrigada. Também gostei muito da participação de... pode falar, Renata, à vontade. A gente que agradece, que eu amei. Ainda agora que eu desliguei a câmera, mas eu voltei. Mas muito bom, gente, maravilhoso, gostei. De agradecer a participação de todos vocês aqui, foi realmente muito lindo, principalmente para uma oficina que é realmente só o início de tudo, a gente nem chegou a começar a falar de verdade sobre tudo que a gente gostaria de falar. Então, assim, ver que só nessa apresentação a gente já teve tantos relatos e tantas pessoas presentes conversando, interagindo, isso é algo que anima bastante, deixa a gente muito feliz, e só vai melhorar a partir de agora, gente. As próximas oficinas vão ser ainda melhores, vão ser ainda mais completas, e até mesmo quando acabar, não vai acabar, porque a gente vai continuar esse projeto, ele vai para frente, ele vai virar um projeto muito legal ainda. E é basicamente isso que eu tinha para falar. Muito obrigado mesmo. Gabriela levantou a mão. Falo por último. Tá bom, como a Miriam comentou, eu sou a bolsista aqui do projeto, e eu queria muito agradecer a presença de vocês. Eu acho que a gente está passando aqui algumas informações que a gente estudou, mas as grandes protagonistas aqui das falas e todo o projeto são vocês. Então, a participação, as falas, os relatos vão ser muito importantes. A próxima aula eu vou estar... a próxima conversa eu vou estar falando lá, e eu quero a participação de todo mundo também, para ser tão lindo quanto foi essa. E um convite, né, para a próxima, que a gente vai trabalhar muito o papel feminino no trabalho reprodutivo, lidar com essa diferença entre o trabalho produtivo e reprodutivo, o que é remunerado e o que não é, contar um pouco do papel da mulher em várias épocas históricas, né? A relação do trabalho feminino nas quitandeiras, na Europa, na África, no Brasil, e como esse trabalho feminino no espaço público ele foi fundamental para esse desenvolvimento das cidades, das atividades, a mulher como grande protagonista aí, como um agente social. Então, é um agradecimento e um convite para vocês aí para as próximas aulas, tá? Obrigadão, foi ótimo. Amei aqui estar escutando vocês e tantos relatos legais, tá bom? Espero vocês aí na próxima sexta. Beijão. Janicélia. Bom dia. Eu queria só falar para vocês como foi enriquecedor participar hoje, ouvir tantos relatos e dizer assim, vocês não imaginam a dimensão de onde vocês alcançam. Eu estou aqui em Feira de Santana, na Bahia. E botei até meu telefone aí, já entrei no grupo. Agora eu queria saber se a gente que é de fora do Rio vai poder participar, porque eu acho que está muito regional, mas eu fui convidada a participar do grupo, acompanho algumas coisas de vocês no Rede Sabores, e tudo que posta lá eu saio olhando, fiz gastronomia, não trabalho com gastronomia, assim, não vivo de gastronomia, mas faço encomenda aqui, encomenda ali, porque eu trabalho em uma outra área completamente diferente, mas dá para encaixar. Mas, assim, para mim hoje foi um empurrão, vai, tu pode. Mas, assim, eu fiquei meio assim, eu vou poder participar, tão longe da região, né, do Rio de Janeiro, Bahia, outro lugar, outra cultura, apesar que a gente é tudo junto, né? Misturado. A gente está na Bahia, mas a gente faz de tudo. Tudo que faz a feijoada, né? Faz o baião de dois. Vocês aí também, a gente vai usando tudo que tiver no Brasil é nosso. Então,
Mas, assim, para o documentário, para esse documento tão lindo que vocês estão pensando em fazer, e aí eu fico a dúvida, né? Se eu posso participar, ou se eu posso acompanhar, mesmo que eu não faça, mas eu queria acompanhar. Vai agregar muito para mim. Janicela, a gente já quer suas receitas aí de bolinho de estudante, a gente quer tudo. Acarajé, verdadeiro. Com certeza. Tem muitas coisas. Janicélia, Oi. você está na nossa rede porque você também se inscreveu para o projeto do segundo ciclo do projeto Sabores do Rio. Então, tem você no cadastro, embora você não tenha participado das aulas. Tem você aqui, eu controlo, tá? Mas nada te impede de estar conosco. Fique à vontade, sinta-se muito bem-vinda, ok? Eu mantenho o contato com todas as empreendedoras da rede, eu mantenho contato, ok? Fique à vontade em estar conosco. Você mais assíduo agora, está na minha corrida mesmo. Tá, e como a companheira Gabriela comentou, na próxima sexta nós temos um outro encontro. E eu vou estar divulgando novamente os links e conto com vocês. Com certeza. O professora e Bruna e Danilo, nós temos o hábito de fazer a foto final, se vocês assim nos permitirem. Tem como você tirar a apresentação, Danilo? Claro, vou tirar aqui agora. Podemos fazer a foto, lindona? Vamos abrir a câmera? Eu já estou na pose. Não falei que ela não gosta de aparecer, viu, professora? Tá vendo, né? Tá vendo. Podemos? Vamos nós? Lá vou eu, hein? 1, 2, e lá foi. 3. Feito. Eu mando para você, tá, professora? Tá, Paulinho, você manda para a gente, por favor? Porque na minha tela não aparece todo mundo, não. Aparece só 6, não, 9 carinhas. Eu mando para você. Tá. E eu vou mandar também o link, assim que eu tiver o link da gravação, eu mando para você. Eu vou interromper a gravação e aí a gente, na verdade,